Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo você aqui no nosso canal. Espero que esteja sendo, como eu tenho dito todas as vezes, uma experiência fecunda para você, uma experiência profunda, uma experiência com Deus, com a sua palavra, com o seu amor. Deixa aí nos comentários, como a gente tem feito nesses dias, o que tem sido para você esse tempo também da partilha da palavra de Deus no nosso canal. Ajuda a gente deixando um comentário, ajudando a movimentar um pouquinho mais a nossa página, né? Para que a gente possa avançar, crescer, ajudar no nosso trabalho, no nosso projeto de evangelização. Também, se você quiser compartilhar e mandar esse vídeo para alguém, para escutar, para conhecer, para que também a palavra de Deus seja mais anunciada, seja mais conhecida, para que a palavra de Deus possa se expandir pelo mundo, que é até um pouco do que a liturgia de hoje vai dizer sobre o sentido de sal da terra e luz do mundo, né? Eu quero ser sal da terra e luz do mundo, então ajude o nosso canal, ajude a mais pessoas serem atraídas pelo sal e a luz do mundo, que é a palavra de Deus, que quer orientar, nortear e sustentar a nossa vida a cada dia. Bem, na liturgia de hoje, a primeira leitura, São Paulo vai falar sobre que nosso Senhor, ele nunca foi sim e não, mas sempre sim. O que ele quer dizer com isso? O sim é a vontade de Deus. O sim é a busca da santidade. Então, todas as vezes que eu busco a santidade, que eu busco fazer o certo, que eu busco a vontade de Deus, que eu rezo, que eu leio a palavra, que eu vou à missa, que eu vivo os sacramentos, que eu busco a Deus, que eu entrego e me esforço para oferecer mais da minha vida ao Senhor, eu estou dando a Ele um sim. E foi isso que Jesus fez. Tudo que Jesus fez foi fazer a vontade do Pai, foi se entregar, foi se ofertar, foi dar a conhecer o Pai, foi revelar a vontade de Deus, foi amar, foi cuidar. Então, todas as vezes que eu amo alguém, mesmo sendo difícil, todas as vezes que eu me esforço para perdoar, todas as vezes que eu me esforço para ser melhor pela minha família, todas as vezes que eu poderia tomar uma atitude ruim na minha casa, mas eu me decido por fazer diferente, fazer o bem, fazer o melhor, todas as vezes que eu penso em desistir, mas não desisto, todas as vezes que eu tenho vontade de abandonar tudo, mas não abandono, eu estou dando o meu sim a Deus. Eu estou renovando, ratificando o meu sim a Deus. E nosso Senhor foi isso, em tudo sim, porque o não é o contrário do sim. Então, não é o pecado, não é o abandono, não é a negligência, ou não é a preguiça, ou não é a mentira, ou não é a fofoca. Então, São Paulo vai convidar o povo da comunidade de Corinto a ser como Jesus, a darem mais sims para Deus do que não. Porque muitas vezes a nossa vida vai se resumindo a dar não para Deus. A gente deixa para depois, a gente faz depois e acaba que nunca faz, a gente enrola, a gente procrastina, a gente é preguiçoso, a gente é mentiroso, a gente é fofoqueiro, a gente é injusto, a gente é indigno. Então nós vamos acumulando mais nãos do que sim. E o que vai nos fazer chegar ao céu é a força do sim de cada dia. É a fidelidade no sim de cada dia. Mesmo com fraquezas, mesmo com dificuldades, mesmo não entendendo, mesmo não aceitando, mesmo não gostando, eu renovo o meu sim. Mesmo cansado, mesmo fatigado. Uma mãe que, por exemplo, eu estava vendo semana passada uma amiga muito querida que passou a madrugada inteira no hospital com o filho. Só que ela tem 3 filhos e no dia seguinte a vida continua, né? Então ela não pode simplesmente largar os filhos e ir dormir. Mas é oferecer o sacrifício, é honrar o sim que foi dado. Um sim que foi dado ao matrimônio, um sim que foi dado à vida. Um sim que foi dado à maternidade, um sim que foi dado a Deus, um sim que foi dado a criar e educar os filhos. Então tá cansada? Poderia dizer, eu tô cansada, eu não aguento, eu passei a noite inteira. Poderia dar alguma desculpa, uma justificativa. Mas isso é ratificar o sim. Oferecer-se um pouco mais, aquele vamos lá, é por Jesus, vamos lá porque é minha missão, vamos lá porque é o que eu tenho que fazer, vamos lá porque é o certo. E isso se conjuga porque, na verdade, porque o não é justamente esse desejo de retroceder, de voltar atrás, de desistir, de abandonar, de deixar. E isso vai dar sentido a que São Paulo também vai dizer que a Deus nós devemos dar o nosso amém. O que é dar o nosso amém para Deus? É dar a Deus o nosso assentimento. Dizer, Senhor, eu acredito. Eu acredito que isso que eu estou sofrendo é o melhor para mim. Eu não entendo, mas eu acredito que Tu tens um projeto maior para minha vida. Eu não estou conseguindo entender, mas eu acolho. Eu dou o meu amém, Senhor.
Tá doendo, mas eu te dou o meu amém. Porque o contrário disso é dizer, eu não quero, eu não aceito, é rejeitar, é recusar a vontade de Deus, é recusar os propósitos do Senhor, é recusar o itinerário de santidade. E quantas vezes nós vamos em nome das dores, em nome das dificuldades que sofremos, em nome das lutas, em nome do peso, porque a vida é pesada mesmo, a vida é difícil. A vida tem pessoas que são ruins, a vida tem pessoas que são negligentes, a vida tem pessoas que não valem a pena. Mas Deus morreu por elas também. Deus não morreu só pelos que valiam a pena. Deus morreu por todos. Então eu também preciso oferecer um sacrifício por aqueles que não valem a pena. E isso é dar o meu amém. Senhor, eu não queria, mas eu acolho. Não era essa a minha vontade, mas eu acolho. Não era aqui que eu queria estar, mas eu acolho. Isso é dar o amém, é dar o seu assentimento, é entender que a vontade de Deus é o céu, é o paraíso, é o lugar, é o melhor lugar para estar. Então busquemos a vontade de Deus, sejamos dóceis a essa vontade, no sim e no amém. Sim, Senhor, eu busco a tua vontade e eu acredito que é o melhor para mim. Então sejamos fiéis no sim e no amém. Também, por que isso? Porque, Padre, é muito difícil, como é que eu vou suportar? O Espírito Santo, celebramos no último domingo, né? Pentecostes. O Espírito Santo é aquele que nos dá coragem também para suportar tudo, para suportar todas as coisas. Então nós temos que todos os dias clamar o Espírito Santo para que ele renove em mim a coragem, a força, o desejo, o ímpeto, o impulso de suportar todas as coisas, de suportar todas as provas, de suportar todas as lutas, de passar por tudo que eu tenho que passar, de sofrer tudo que eu tenho que sofrer e viver tudo aquilo que eu preciso viver como caminho de santidade para a minha vida. E o Evangelho vai falar sobre o sentido da vida cristã, de ser sal da terra e luz do mundo. Sal da terra, querido, se a gente pensa no sal, é muito ruim uma comida sem sal, né? Esses dias, foi quinta-feira passada, porque quinta-feira geralmente tem a sopinha antes do almoço aqui. E nossa, mas a sopa não tinha sal nenhum. Era uma coisa insossa, chega intragável assim, difícil de comer. E aí a gente pensa, poxa, uma comida saborosa em contrapartida. Sabe, aquela carne bem temperada, aquele frango bem temperado, aquele feijão bem temperado. Ai Deus, que saudade. Um feijão bem temperado. Então, isso faz diferença. Dá vontade de querer comer, dá vontade de querer mais, dá vontade. Então é por isso que nós devemos ser sal. Devemos dar gosto, sentido, sabor às coisas. Nós devemos mostrar que ser cristão tem um sabor, vale a pena. Porque quando eu sou insosso, que evangelização é essa que eu estou fazendo? Mas quando eu mostro a alegria de ser cristão, que mesmo com lutas eu não deixo de acreditar em Deus, que mesmo com lutas eu não deixo de servir ao Senhor, de falar e exaltar o nome do Senhor, isso dá sabor à vida das outras pessoas. Porque um cristianismo insosso não atrai ninguém. Agora, uma comida saborosa, ela é disputada. Um restaurante famoso que tem uma comida saborosa, ele é disputado porque todo mundo quer ir. E assim tem que ser a nossa vida. Mostrar o melhor da vida cristã. Mostrar que vale a pena ser de Deus. Mostrar a alegria de querer o céu, para que outros também queiram. Porque senão ninguém vai querer o céu, como muita gente não está querendo hoje. As pessoas estão perdendo a esperança e a perspectiva de céu. Porque eu não estou mostrando que vale a pena. Porque a minha vida não está sendo um sinal. Porque a minha vida não está dando sabor e sentido à vida das outras pessoas. Porque eu estou sempre mal-humorado, estou sempre reclamando, estou sempre fazendo o que todo mundo faz. Mas um cristão tem que ser diferente. Um cristão tem que mostrar e revelar ao mundo a diferença de algo. A minha vida precisa ser diferente nesse mundo e fazer a diferença. Ser luz também. A luz, ela ilumina, ela aquece, ela esclarece, ela catequiza, ela corrige. Porque, imagina, se eu fizer um desenho no escuro, o desenho vai sair todo. Se eu montar um quebra-cabeça no escuro, vai sair tudo péssimo. Agora, com a luz, eu tenho clareza para fazer as coisas. Então nós também precisamos ser luz no mundo, mostrando para os outros com clareza, iluminando a vida das outras pessoas para que conheçam a vida cristã. Porque tem muitas pessoas vivendo no escuro, muitas pessoas vivendo nas trevas, na desilusão e no engano. E a minha vida precisa iluminar e mostrar que ser de Deus é muito bom. Mas se eu não falo disso, se eu não mostro isso, se eu não anuncio isso, a vida vai ser mais difícil. Então nós precisamos abraçar esse sentido e esse propósito de ser luz, porque nós fomos iluminados pelo Espírito Santo, nós recebemos esse grande dom,
recebemos essa efusão do Espírito Santo e recebemos todos os dias. E a luz, ela não pode ser escondida, ficar abafada, mas ela precisa ser colocada para que todos vejam. E assim tem que ser a nossa vida. A nossa vida precisa brilhar no mundo. A nossa vida precisa estar à visão dos outros. A nossa vida precisa estar aos olhares, não aos olhares das pessoas para que elas tomem conta, ou para os olhares das pessoas para que eu cresça. Mas a minha vida precisa ser um sinal. Um sinal de trânsito que está apagado, ele não tem sentido e ainda causa acidentes. Agora, quando ele faz o que tem que fazer, tudo sai bem. Então também a minha vida precisa ser um sinal, como um semáforo, que funciona bem, que esclarece a hora de atravessar, a hora de passar, a hora de parar, né? Que faz a sua função. Então eu tenho que fazer a minha função no mundo, exercer o meu papel, para que outros conheçam a Deus e desastres sejam evitados. Porque um sinal que não funciona pode causar desastres. Então não permitamos que a nossa vida seja um desastre ou cause desastres, mas que a nossa vida seja um sinal para que as coisas aconteçam bem, para que o mundo caminhe bem, para que as pessoas, para que famílias, para que jovens, adultos, crianças, idosos experimentem a Deus através da minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.